E aí, meus jovens alunos, meus queridos, o meu nome é Ruber Paulo, eu sou professor de literatura e hoje nós estamos aqui para falar do arcadismo, conhecido também como neoclassicismo, que evidentemente representa a retomada ao clássico, aquilo que a gente vai ver lá no século XV, século XVI, tá bom? Aqui no Brasil ele acontece no século XVIII. Quero que vocês observem essa cena aqui e observem essas pessoas em harmonia com a natureza. Isso é uma representação muito importante do arcadismo. Primeiro vou falar um pouco sobre o mito do deus Pan, ou o mito da Arcádia. Acontece que na Grécia Antiga acreditava-se que o deus Pan, que é um deus, é claro, né? O deus grego, ele já tinha vivido entre os humanos. E ele aprendeu com os humanos a poesia, ele aprendeu a arte. Então foram simples pastores da região de Arcádia que ensinaram o deus Pan a fazer poesia. Essa região de Arcádia tinha um monte chamado de Monte Parnaso. Então, se você já estudou o arcadismo, você já estudou, desculpa, o parnasianismo, você vai lembrar um pouco desse nome. Então, está completamente relacionado a isso. Bom, momento histórico em que foi fundado o arcadismo no Brasil. No mundo, aconteciam elementos importantes para essa formação. Primeiro, o iluminismo. Depois, a Revolução Francesa. Observe essa data, 1789, que é a mesma data da Inconfidência Mineira, 1789. Tem uma relação muito importante entre as duas. Havia um progressivo descrédito das monarquias absolutas e essa decadência da aristocracia feudal cresce o poder da burguesia. E que em 1789 a burguesia toma o poder completamente. No Brasil, havia a Inconfidência Mineira. Então aconteceu a Inconfidência Mineira em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Na verdade, a Inconfidência Mineira não chegou de fato a acontecer. A Inconfidência Mineira foi um movimento conhecido como Inconfidência Mineira e que o Império tentou bloquear, né, prender todo mundo que estava envolvido ali. E olha, a relação entre os poetas do arcadismo e a Inconfidência Mineira é muito grande. Então por isso que a gente tem que falar desse contexto histórico. Bom, os pensamentos da época. Havia no mundo o iluminismo, que é o uso da razão como meio para satisfazer as necessidades do homem, onde os elementos importantes são caros à Revolução Francesa, que são liberdade, igualdade e fraternidade. Em francês, vou arriscar o francês aqui, liberté, igualité e fraternité. Bom, outro elemento importante é o laicismo, ou seja, a igreja e o Estado deveriam ser separados. Isso é um conceito burguês. A burguesia não aceitava que a igreja tivesse tanta influência na monarquia. Então, no poder que a burguesia toma na Europa, ela quer romper com a igreja. Não que eles deixam de ser católicos ou deixam de ser cristãos, mas na verdade eles só querem que a igreja não tenha influência política. O outro elemento importante é o liberalismo, ou seja, a ideologia política que defende os sistemas, os direitos civis e a igualdade de oportunidade para os cidadãos. Esse liberalismo, que depois vai ser alcunhado no século XXI como neoliberalismo, né, é a ideia da autorregulamentação política do mercado e que a gente está vendo que não é bem um movimento interessante, que o neoliberalismo tem se complicado por aí. E o outro ponto é o empirismo, ou seja, empírico, que é uma corrente filosófica que atribui a experiência sensível e a origem de todo o conhecimento humano. Ou seja, o homem deve experimentar. Experimentar. Isso é o empirismo. Então vem aí a ideia do carpe diem, né? Quer dizer, é preciso viver o momento, é preciso experimentar as coisas para a gente encontrar uma verdade. E com esse processo também tem o mito do bom selvagem. Elemento importante para os românticos e que depois vai dar ao índio, lá no século XIX, o índio como um bom selvagem, aquele que nós temos que vangloriar porque ele é o primeiro de nós. Escrito por Jean-Jacques Rousseau, representava o homem que ainda não havia sido contaminado pela ambição e pelos vícios que marcavam as relações sociais. Lembre isso daqui, ó, vício, ambição, relações sociais. Essas palavras são importantíssimas, porque vícios e ambições são coisas da modernidade naquele momento. Então, o homem puro era um homem que tinha que se aproximar, quer dizer, só tem felicidade se ele estiver em contato com a natureza.
natureza. Então daí a ideia de que a felicidade plena estaria na vida de contato com a natureza. Ignore isso daqui, não vou nem consertar isso não. Bom, características do movimento. Primeiro ponto, gosto pelo soneto. Então, soneto é aquela composição poética formada por 2 quartetos e 2 tercetos. São 14 versos com rima, com metrificação. Tenta lembrar disso. Se você não sabe o que é um soneto, pausa esse vídeo agora, vai lá na internet e pesquisa o que é um soneto. Agora que você já fez isso, ou eu, na verdade, estou imaginando que você tem uma memória excelente, você vai lembrar que soneto é essa composição perfeita, que atribui-se a criação a um poeta muito importante que se chama... Dante Alighieri, não. É o Petrarca, Francesco Petrarca. Ele é que é responsável pela introdução do soneto na Itália. Um outro elemento importante é o bucolismo. O que é o bucolismo? O bucolismo é um sentimento da vida no campo. O sentimento da simplicidade, a busca pela vida no campo, a busca pela vida tranquila, pastoril. E aí vem o pastoralismo. Os poetas fingiam ser pastores de rebanho para produzir a sua poesia. Além disso, existem 3 elementos aqui que representam a nomenclatura greco-latina. Primeiro é fugere urbem, fuga da cidade para o campo. Isso é importante porque havia ali uma negação da vida na coroa portuguesa. Então eles queriam falar, a vida na corte não é boa, a vida boa é aqui no Brasil. Carpe diem significa aproveite o dia. A galera tem tatuagem, carpe diem, tatuagem no pescoço, escrito carpe diem, mas significa o quê? Aproveite o momento, aproveite o agora. Porque no final das contas, amanhã a gente vai morrer mesmo. Eu espero não morrer amanhã, mas eu não tenho essa tatuagem não. Pode pausar o vídeo agora, ir lá no tatuador, tatuar se você quiser, depois volta para minha aula. Bom, outro elemento importante é o inutile truncat, que significa o quê? Cortar do texto aquilo que é inútil. Se você se lembrar que no Barroco havia uma extravagância com relação à linguagem, ao uso de todos esses processos, você vai perceber que o inutile truncat é cortar aquilo que é inútil, aquilo que não tem sentido nenhum. Bom, outro elemento importante também é o aureas mediocritas. Significa o quê? Vida pobre materialmente, mas rica em realizações espirituais. É bem cristão esse projeto, né? Apesar de que o cristianismo não está muito em evidência nesse período, mas essa ideia de romper com a vida material, buscar uma vida de realizações espirituais, isso é muito cristão. Outro aspecto importante é o locus amenus. O quê? Procurar um lugar simples, um lugar tranquilo, um lugar ameno. E também a utilização de pseudônimos. Esses pseudônimos são falsos nomes. Cada poeta vai ter um nome diferente. Por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga, que é um poeta desse período, ele tem um nome que se chama Dirceu. O Cláudio Manuel da Costa, que também é autor desse período, tem um nome que é Glauceste Satúrnio. E esses, na verdade, são pessoas importantes naquela região da Vila Rica e que fingiam ser pastores de rebanho. Bom, outro aspecto é o convencionalismo amoroso, amor de convenção, um amor puro, um amor em que os dois estão juntos e que eles vão aproveitar, né, esse elemento importante que é o carpe diem, quer dizer, vai rolar ali uma coisa mais sensual, uma proposta mais interessante, porque quando eles estão próximos da natureza, eles têm essa visão de que é bom curtir as coisas materialmente, né? Vocês entenderam? Bom, o quadro de característica. Quanto à forma? A forma trabalha com 2 aspectos. O primeiro, o vocabulário simples. Todo poema Arquides tem vocabulário simples, professor? Não, mas em geral, os poemas Arquides têm vocabulário simples. Outro elemento importante é a frase em ordem direta. Não tem essa inversão sintática, igual o hino nacional, que é extremamente difícil de cantar, você tem uma inversão sintática. Aqui não. Aqui é simples. Outro aspecto importante é a ausência quase que total de figuras de linguagem. Você não vai ter muita figura de linguagem. Metáfora, você vai ter uma metonimiazinha, mas em geral não tem muita figura de linguagem. Outro aspecto importante é a manutenção dos versos decassílabos. Se você chegou até aqui
e não sabe o que é um verso decassílabo, você vai pausar esse vídeo agora, vai lá na internet e vai pesquisar o que é um verso decassílabo. Põe assim, soneto decassílabo. Aí ele vai te mostrar. Porque é importante que você saiba o que é um soneto decassílabo. Do soneto e de outras formas clássicas, como lira, por exemplo, écloga, elegia, ode. Então, de novo, se você não sabe o que é lira, pesquisa. O que é écloga, pesquisa. O que é elegia, pesquisa. O que é ode, pesquisa. Mas, em geral, você vai ter lira e soneto, tá bom? Lira e soneto. Quanto ao conteúdo, isso eu quero que vocês pausem esse vídeo aqui agora e anotem todo esse conteúdo, que é o pastoralismo, o bucolismo, o fugere urbem, que é fugir da cidade, o auras medíocres, elemento da cultura greco-latina como os deuses que são pagãos, vai aparecer muitos deuses pagãos aqui como mitologia, ou reintrodução à mitologia de um aspecto mais erudito, tentando mostrar que o autor tem um conhecimento erudito e profundo, tá bom? E elementos da cultura greco-latina, já falei, convencionalismo amoroso e com o uso de pseudônimos, idealização amorosa, ou seja, o amor idealizado, você vai pesquisar lá um livro chamado Marília de Dirceu, o primeiro poema onde o autor fala que ele não é nenhum vaqueiro, que ele é um homem rico, um homem poderoso, que tem dinheiro, mas que ele não está nem aí para isso porque ele quer ficar com a Marília. Outro aspecto importante é o racionalismo. Todo poema neoclássico é um pouco racional. Ele faz uma certa racionalização. Não é espiritualista, não é subjetivo, é racional. E é possível encontrar uma série de ideias iluministas. Voltando lá no quadro anterior, as ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade. E por último, não menos importante, o carpe diem, que significa viver o momento, viver o agora, viver o presente. Quer dizer, aproveitar as coisas materiais que a vida pode te dar, mas ao mesmo tempo aproveitar as coisas espirituais que a vida pode te dar. Vocês estão ouvindo a música de fundo, é que eu pus no meu celular para ficar mais interessante essa aula. Bom, o arcadismo no Brasil, vamos falar um pouco sobre ele. Contexto histórico. Acontece em Minas Gerais, como centro econômico e político, lembrando que no século XVIII, Minas Gerais retirava muito ouro, né? Era um lugar de muita riqueza. Havia descoberto do ouro na região de Minas, formando ali as cidades ao seu redor. Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, se consolida como espaço cultural desde o Barroco. E aí você vai ter esculturas do Aleijadinho. Se você não foi ainda a Ouro Preto, e se algum dia for, procure as igrejas. As igrejas são muito representativas de Ouro Preto. Lá você vai encontrar muita, mas muita arte barroca. A corrida pelo ouro se intensifica. E as influências das Arcádias portuguesas nos poetas brasileiros. O que são Arcádias? Acredita-se que Arcádias sejam espaços culturais e literários em que os autores estavam ali produzindo, de uma forma ou de outra, uma espécie de arte. E eles se reuniam para falar de política, para falar de literatura, e acabavam que as Arcádias passaram a se tornar um espaço político. Conflitos com o Império, ou seja, a Inconfidência Mineira, o que leva à prisão esses dois autores, o Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, vão presos por conta disso. Um se suicida na prisão, infelizmente, e o outro é exilado para a África. Com o ciclo da mineração, que tem a ver com a questão do ouro, final do ciclo da mineração, e no final de 1759 nós vamos ter a expulsão dos jesuítas. Bom, vamos agora avançar. O marco inicial do arcadismo é a publicação de um livro chamado Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa, do Alceste Saturno, no ano de 1768. A fundação da Arcádia Ultramarina em Vila Rica, atual Ouro Preto. Então, esses dois elementos representam o início do arcadismo, tá bom? Fundação da Arcádia Ultramarina, é o nome que eles davam. E Arcádia, no slide anterior, eu expliquei mais ou menos o que era Arcádia para vocês. Quais são as características do arcadismo no Brasil? Primeiro, história colonial muito valorizada, o início do nacionalismo brasileiro, o início da luta pela independência. Vamos ter o Tomás Antônio Gonzaga, que é a primeira cabeça da Inconfidência, e depois
o Joaquim Silvério, delator da Inconfidência Mineira, que na história diz que Joaquim Silvério delatou a Inconfidência, os Inconfidentes, e eles foram presos, e é a história que Tiradentes vai ser esquartejado. Não quer dizer que Tiradentes não tenha participado, a gente não sabe se de fato ele participou, mas ele deve ter participado, provavelmente, e ele foi um bode expiatório. A colônia é colocada como centro das atenções. Então, colônia fica onde? Brasil. Metrópole fica onde? Portugal. Então, nós vamos ter aqui uma rixa entre colônia e metrópole. O arcadismo no Brasil, ele divide-se em duas obras épicas. O Uruguai, de 1769, do José Basílio da Gama. Na verdade, o nome desse texto era para ser O Uruguai. Só que aí ficou errada a edição, como os textos eram publicados, eram escritos em Portugal, acabou ficando dessa forma. E o segundo é Caramuru, do Frei José de Santa Rita Durão. Tem até um filme, acho que é um filme, não sei, uma série que a TV Globo fez, Caramuru, que era muito interessante e que conta um pouco desse tipo de poema. Bom, vou ler um poema Árcade para vocês e farei os comentários para a gente finalizar um pouco essa aula. E essa aula terá provavelmente uma segunda parte, tá bom? O poema Árcade diz respeito a isso. Ele fala assim: torna a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna a pôr nesses outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da cor de Rifino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem dessa choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade do lisonjeiro encanto, aqui descansa a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converte em afetos de alegria. Esse poema é do Cláudio Manuel da Costa. Como vocês podem observar, ele é um soneto. Ele tem rimas A, B, B, A, B, B, A, C, D, E. CDE, né? Conhecemos tanto, encanto, fantasia, CDE, F, E, alegria, valia, B. Então, A, B, C, D. Então, D, aqui é D. Valia rima com alegria. Então, valia rima com alegria. Pranto rima com tanto. Fantasia rima com valia. E encanto rima com tanto. Na verdade, é isso. E aqui é isso, ó. Destino rima com fino. Grosseiros rima com outeiros. Corino rima com desatino. E vaqueiro com companheiros. É esse o projeto que eles propõem. Bom, vou apagar tudo aqui só para a gente fazer uma espécie de análise. Bom, quando ele fala assim, ó, torna a ver-vos ó montes o destino, aqui eu vejo uma coisa importante, que é o fato de que esse poeta morava na cidade, que provavelmente é essa Arcádia, e aí ele voltou para a cidade em que ele estava, quer dizer, desculpa, ele morava em Arcádia, aí ele morava em algum lugar, ele foi para a cidade, e quando ele chegou lá, ele não encontrou felicidade, ele encontrou tristeza. Então ele voltou. Quando ele voltou, ele viu os montes, o destino dele. Ele volta nesses outeiros, que são morros, onde um tempo ele deixou a roupa, né? Onde ele deixou a roupa velha, grosseira, pelo traje da corte rico e fino. Aqui ele está entre Almendro, que é uma pessoa, entre Corinto, que é outra pessoa, que são dois pastores, provavelmente, os meus fiéis, meus dois companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Então eles estão ali entre os dois conversando e vendo o desatino dos vaqueiros. Se o bem dessa choupana, quer dizer, choupana é um tipo de casinha bem pobre. Então ele quer dizer aqui ele quer dizer assim, ó, que aquela casinha pobre do interior tem mais valor e mais preço do que as casas da cidade. Então o campo é mais importante que a cidade. E ele diz, aqui descanse a louca fantasia. E o que até agora se tornava pranto, se converte em afetos de alegria. Quer dizer, a alegria está na cidade.
Olha, está no campo, me perdoa, está no campo e não na cidade. Tá certo? Pessoal, eu fico por aqui hoje. Volto na próxima aula para a gente falar de Poemas Árcades, parte 2. Vai ser bem menor, mas eu quero falar dos poemas. E eu aguardo vocês, tá? Assistam essa aula, espero que vocês gostem. Pausem ela várias vezes, tomem café, depois voltem para ela. Anotem tudo que eu peço para anotar. Um beijo do gordo para vocês e até um próximo encontro. Valeu!